Sobre a retomada do julgamento de Sérgio Moro, a gente conversa com o especialista em direito eleitoral, Renato Ribeiro de Almeida, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco em pleno domingo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde e que prazer falar novamente à CNN. Prazer é nosso. Professor, diante das acusações no processo do caso Sérgio Moro, há elementos para uma cassação? Há elementos, mas a coisa mais importante para quem está nos assistindo é entender justamente essa zona cinzenta em relação à pré-campanha. A acusação é que o hoje senador se valeu de recursos financeiros de uma maneira muito elevada, muito além daquilo que se permitiria na própria campanha, começando uma campanha que seria para presidente da República e depois concorrendo ao Senado Federal. Então, a grande discussão é isso, é o montante de dinheiro, o montante de recursos aplicados nesse assunto que nós chamamos do direito eleitoral de pré-campanha, que é o período que antecede a formalização da campanha, que só começa em agosto. Então, o Sérgio Moro está sendo acusado de ter utilizado recursos financeiros numa somatória muito mais elevada do que os demais candidatos, e isso feriria a igualdade na disputa entre os demais candidatos. Tem já jurisprudência consolidada a respeito de cassação, já em outros casos, como foi o caso de uma senadora chamada Selma, que perdeu também o cargo, e por isso essa discussão toda que pode gerar a cassação do Sérgio Moro ou também pode não gerar a cassação, a depender de como a Justiça Eleitoral, nesse momento, vai tratar o caso. Professor, então o senhor quer dizer que falta uma legislação mais específica para saber o que pode ser usado de um partido em período de pré-campanha? Falta uma legislação mais específica, algo que seja mais objetivo, mais palatável e, ao mesmo tempo, a discussão é que aquilo que não se pode fazer na campanha também não se pode fazer na pré-campanha. Inclusive, nós estamos em momento agora de pré-campanha para aquelas pessoas que serão candidatas a vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas. Então, qual que é a orientação? Não faça aquilo que não é permitido durante o período de campanha. Esse é o grande ponto. E é isso que está sendo colocado nesse processo. Então, em linhas gerais, de maneira muito simples, para quem está nos assistindo, o que acontece é, Sérgio Moro está sendo acusado por utilização de recursos, muito mais dinheiro do que seria permitido. Essa discussão é, esse dinheiro foi realmente utilizado para a campanha, esse dinheiro realmente ele é ilícito, utilizando-se esses recursos para uma outra natureza de campanha e depois indo para a campanha do Senado. Isso feriu a disputa entre os demais candidatos ou não? Simplesmente isso deve ser passado como uma situação que não gerou uma quebra de isonomia. Esse é o ponto central, esse é o ponto que está sendo discutido. Lembrando, não é a questão do Sérgio Moro da Lava Jato, não é a atuação dele na Lava Jato, não é nada relacionado à sua atividade política. É uma questão de direito eleitoral e, portanto, discutida no âmbito da Justiça Eleitoral. Por exemplo, professor, deixe-me tirar uma dúvida. Estamos em ano eleitoral, né? Eleições municipais, que teremos no mês de outubro. Durante agora, desde o início do ano, por exemplo, em um ano eleitoral, se um candidato que pretende, né, um político que pretende lançar candidatura, colocar propaganda em outdoor, na rua, né, ou então impulsionar alguma ação, um vídeo nas redes sociais, nesse período agora, que não é um período de campanha. Isso poderia, por exemplo, ser questionado lá na frente? Sim, é justamente disso que se trata. Se a pessoa ela faz um impulsionamento que é considerado desmedido, e daí o que ultrapassa geralmente 10% do valor total que se coloca no global de uma campanha, ou então resolve fazer outdoor, fazer promoções que são muito mais elevadas nesse período de pré-campanha, o que acontece? Isso é chamado de abuso de poder econômico, porque você está ferindo a paridade de armas entre os candidatos. Não seria justo um candidato que não tem tanto dinheiro, ele competir com um candidato que tem muito dinheiro e coloca a campanha na rua meses antes, fazendo uso dos seus recursos financeiros ou dos seus apoiadores, que também estão abastados e tudo mais.
Então, é disso que se trata. É muito comum a Justiça Eleitoral, inclusive, cassar eventuais mandatos que são conquistados dessa forma. Por isso que não é uma novidade esse caso do Moro. Ele chama atenção porque é uma figura especialmente importante da República, teve um protagonismo muito grande no período da Lava Jato, então, é um senador da República. Então, gera toda uma especulação e tudo mais. Mas a Justiça Eleitoral, ao longo de toda a sua trajetória, já cassou dezenas, talvez centenas de mandatos de prefeitos que incorreram nessa prática do abuso de poder econômico, inclusive o abuso de poder econômico na pré-campanha, fazendo, como muito bem colocado, essa história do outdoor. Tem gente que vai lá e faz aniversário da cidade, promoção, boas festas, Por Feliz sinal, Páscoa e professor, tudo mais. perdão interrompê-lo. Por sinal, professor, geralmente de dezembro para janeiro, a gente vê nas pequenas cidades, propaganda de políticos desejando Feliz Ano Novo. Isso não poderia ser questionável também? Sim, e é questionável, porque não faz nenhum sentido, né? A festa de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Páscoa, ou o próprio aniversário da cidade, não faz nenhum sentido o político ir lá e fazer esse tipo de congratulação à população e tudo mais. Não faz sentido. É algo que mostra que o sujeito está querendo, de alguma forma, aparecer, fazer o uso desse engenho que é o próprio outdoor, porque isso tem um custo. É uma peça publicitária. E é uma peça publicitária que nem todos têm acesso, porque tem custo, tem um aluguel, alguém é dono daquele espaço, alguém é dono daquele terreno. Então, tudo isso, muitas vezes, se é no período de campanha, pode até ser considerado como caixa 2. Se não é no período de campanha, é no período de pré-campanha, nós temos essa zona nebulosa, que eu falei aqui no começo, que não vai na contabilidade eleitoral, mas há formas de se apurar. Essas formas são justamente as colocadas no processo do Sérgio Moro. Tem gastos que o partido Podemos, que era a sua agremiação, fez com a pré-campanha do candidato, que seria o seu candidato, e depois simplesmente ele mudou de partido, falou, não, eu não vou concorrer à presidência da República, vou ao Senado, só que aí o nome dele já estava consolidado, já estava colocado na rua. Foi muito mais fácil fazer a transferência de campanha para presidente para o Senado. E é isso que se discute. A acusação, tanto por parte do PT, do PCdoB e do PV, que é a Federação Brasil da Esperança, faz essa acusação, quanto também o partido PL. Eles estão juntos nessa ação, dizendo que o Moro cometeu isso. E, por um outro lado, a defesa do Moro diz que não há nada demais nisso e que, portanto, não se quebrou a isonomia. Essa é a grande questão discutida hoje nesse processo, que, muito bem colocado, vai ser discutido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas que, sem nenhuma dúvida, a última palavra será dada pelo Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Conversamos com Renato Ribeiro de Almeida, especialista em direito eleitoral, a quem eu agradeço pela disponibilidade. Obrigado, professor. Eu que agradeço e excelente fim de tarde a todos.